Só vou comentar de novo que hoje estou sentindo falta de bastante gente. Mas, glória a Deus, porque temos visitantes, né? E vou pedir aos nossos visitantes que, no momento que eu citar o seu nome, você não fique constrangido, mas fique em pé, só para a gente conhecer você e poder dar boas-vindas a você nessa noite. Então, hoje nós temos aqui 4 visitantes: o Tiago, a Ana Lúcia, Felicity, é isso? Felicity e Tiago Henrique. Muito bem. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? E que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês nesta noite. Esse é o desejo do nosso coração. Queridos, hoje eu tenho uma missão, que é concluir a mensagem que eu comecei no domingo passado, né? E sempre quando eu tenho essa missão, porque eu não consigo pregar tudo num culto só, eu corro um risco de repregar a mensagem. Então eu tenho que ser rápido para falar do que eu já preguei, para que eu possa pregar de novo. O pastor geralmente prega 50 minutos, 45 minutos, né? Então é um bom tempo para a gente pensar aí naquilo que Deus quer colocar em nossos corações. O texto que os irmãos, quantos lembram do texto do domingo passado? Vamos ver se tem gente bom de memória aí. Qual foi o texto que eu preguei no domingo passado? Vou perguntar por nome agora. É no livro de Romanos. Já tem uma pista enorme, né? Romanos, capítulo 1, do 1 ao 7. Então vamos lá. Vamos novamente lá para o livro dos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? No capítulo 1, do 1 ao 7. Enquanto você vai achando aí, você vai, vamos dizer assim, se situando dentro da palavra de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando no aniversário da Igreja Batista Água Viva. Foi bênção, tinha uma orquestra lá, foi maravilhoso, tinha muita gente, muitos pastores. Mas, irmãos, eu fiquei constrangido, porque eu era um preletor, o oficial, aquele que foi chamado para pregar lá no momento mais alto do culto. E, irmãos, eu subestimei, eu não atentei para a situação. E lá até o menino que estava tocando violino estava de gravata, né? Todo mundo na beca. E me aparece o pastor Galdinei lá, o preletor da noite, de botina marrom, essa aqui, né? Calça preta, uma camisa xadrez, tipo festa junina, né? Sem gravata nenhuma, né? E aí o pastor todo assim, engomadinho, de terno, fechadinho. Aí ele passava para mim, o nosso preletor. E aí todo mundo olhava para mim, eu vi que alguns olhavam assim, né? Esse preletor aí está meio estranho. Mas, irmãos, e teve uma hora assim no culto que eu estava assim, esperando a hora que eu ia pregar, né? Mas, olhando aquela orquestra, os menininhos ali na minha frente com violino, todo mundo de gravatinha, eu quase pedi emprestado uma gravata para um menino daqueles. Falei, menino, você não vai, né? Me empresta uma gravata sua aí. Mas, irmãos, eu sei que tudo isso acabou na hora que eu comecei a pregar. Porque a pregação, a palavra de Deus foi de uma maneira tão tremenda naquele lugar, que todos que estavam me olhando torto, no final falaram, pastor, obrigado porque a palavra veio do céu, né? Então, o que Deus me ensinou ontem à noite? Claro que a gente tem que estar atento a essas situações, mas eu sou para mim assim: quando você não for com a melhor embalagem, leve o melhor conteúdo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: não é a tua embalagem que te define, é o conteúdo que você carrega. Se eu não tivesse conteúdo para entregar ontem lá, aí sim seria uma derrota plena e total, porque eu já fui feio por fora, feio por dentro. Aí é tipo assim, caixão e vela preta, né? Não tem jeito. Mas graças a Deus, né, Deus colocou uma palavra assim no meu coração, que, olha, o pastor terminou o culto e falou: pastor, essa palavra que o senhor trouxe aqui para mim foi resposta de Deus. Eu tinha que resolver algumas coisas dentro da igreja e tudo precisava resolver. O senhor pregou hoje. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Amém? Mas, irmãos, vamos lá. Romanos, né, capítulo 1, versículo 1. Então diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa parte. Para serdes de Jesus Cristo, para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que saudação linda e ao mesmo tempo profunda e cheia de ensinamentos para as nossas vidas. Irmãos, como eu já comentei aqui com os irmãos, não sei se foi hoje de manhã, a gente comenta tanta coisa em tantos momentos diferentes, que foi sobre o espinho na carne. Quando eu falei essa semana sobre o espinho da carne de Paulo, que muitos acreditam que o espinho na carne de Paulo era o seu problema nas vistas, porque você vai pegar os escritos paulinos, as letras dele são assim, pelos aqueles que já estudaram, né, os escritos de Paulo, são grandes e às vezes com erros, porque acreditam que ele tinha um problema de visão. Quando ele caiu lá no caminho de Damasco, eles acreditam que quando ele foi curado ali, Deus deixou aquilo como um espinho para ele entender quem ele deveria ser em humildade na sua presença. Enfim, são tantas teses, irmãos, não dá para bater o pé e falar, é isso. Tem gente, eu já ouvi gente falar, né, pastor falar, que o espinho da carne de Paulo era um problema de impotência sexual, que ele não poderia, que por isso ele não casou, por isso ele não teve relacionamento com mulher, por isso ele viveu no celibato. Eu já ouvi isso, irmão, estou apenas dizendo que eu já ouvi, não estou dizendo que seja, estou dizendo que sobre esse tipo de situação a gente ouve muitos posicionamentos, né? Mas o fato é que, por exemplo, a carta aos Romanos, ela é de autoria de Paulo, mas não foi ele que escreveu, vocês sabiam? Quem escreveu a carta aos Romanos foi Tércio, né? Tércio escreveu a carta, porém Paulo foi o autor de todo o conteúdo da carta. E nós falamos aqui no domingo passado sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro nós falamos sobre alguns propósitos do Evangelho que ficam destacados, são as verdades óbvias que estão destacadas nesse texto aqui, nesse capítulo do 1 ao 7. E nós falamos de 4 verdades, então eu estou procurando discorrer rápido, exatamente para mim já passar por cima dessas questões. Nós falamos de 4 verdades óbvias que Paulo destaca aqui nessa saudação. A primeira verdade óbvia que eu comentei no passado é que o Evangelho de Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele muda o nosso conceito de grandeza em relação às coisas que nós buscamos para nos sentirmos grandes nesse mundo. E isso eu digo com base na sua saudação. Paulo, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não poderia, irmãos, dizer, olha, aqui quem está escrevendo é Paulo. Ele poderia falar de seus inúmeros títulos acadêmicos, ele poderia dizer que ele estudou na melhor faculdade teológica da época, porque ele estudou na melhor faculdade teológica da época. Ele poderia dizer que ele foi educado, ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores líderes religiosos daquela época. Ele poderia dizer e falar dos seus títulos, irmãos, relacionados ao seu status religioso. Ele poderia dizer que ele era fariseu, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível. Ele poderia dizer, irmãos, que ele era doutor da lei, que ele era israelita. Ele poderia usar tudo isso para se apresentar, mas ao invés de fazer isso, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, porque ele queria demonstrar que não existe credencial maior na vida de um cristão do que servir a Cristo. De nada adianta você ter inúmeros títulos, de nada adianta você ter uma plaquinha numa porta com seu nome, de nada adianta você ter várias formações acadêmicas e você não ser um servo de Cristo. Porque o que faz de você alguém grande nessa terra aos olhos de Deus é a sua capacidade de servir o Filho de Deus, é a sua capacidade de servir a Jesus Cristo. Então Paulo, ele entendeu quando ele começou a viver em Cristo, que tudo aquilo que a gente busca nesse mundo para se sentir grande, respeitado, reconhecido aos olhos das pessoas,
é nada diante da condição de servir a Cristo. Aí eu mencionei que hoje nós vivemos no meio evangélico, e eu fico preocupado, né, quando em números apriscos por aí, existem tantos títulos de autoridade para que as pessoas possam se sentir reconhecidas. É bispo, é apóstolo, é vice-arcanjo, é isso e aquilo outro, quando na realidade Deus não está preocupado com esses títulos. Ele está preocupado se nós somos servos de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele tem o poder de transformar aqueles que estão em Cristo em servos. E nós precisamos crescer na condição de servos. E nós precisamos sujeitar todas as situações da nossa vida à condição de servos, de sermos servos. E nós também falamos ainda dentro desse tópico, que para que isso possa acontecer, nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração a conciliação dos títulos de grandeza que nós herdamos do Senhor, termos em conciliação isso com a condição mais servil que alguém pode viver nessa terra. Por exemplo, a palavra ministro, ela foi associada à palavra ruperetes. Ruperetes significa remador de galés. Os irmãos lembram? O remador de galé é aquele escravo que ficava lá no porão do navio, remando o navio, acorrentado, e o destino dele era morrer ali. Ele era o servo do servo do servo do servo, ou seja, ele era o servo de todos. Então o apóstolo Paulo, ele entendia que ser ministro não era ser alguém que podia exigir dos outros serviço, mas era alguém que podia servir a todos por amor a Jesus. Também falamos que na condição de servo, nós precisamos ser o servo ou escravo de orelha furada. O que era o escravo de orelha furada? Era aquele escravo, porque a palavra servo aqui, que o apóstolo Paulo usa para falar com os romanos, vem do grego doulos. Doulos quer dizer escravo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu, escravo de Jesus Cristo, eu, escravo de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: hoje eu sou escravo de Jesus com alegria. Não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo de um coração rendido ao pecado. Hoje eu sou escravo de Jesus. Amém, igreja? Então ele se apresentou assim, e ele procurou mostrar que ele era aquele servo de orelha furada, que representava aquele escravo que, depois de um tempo servindo ao seu Senhor, ele ganhava a sua liberdade, ganhava uma grande quantia em recursos financeiros para poder construir a sua autonomia, né, de vida. Mas é aquele escravo, ao invés de se apropriar da sua liberdade, se apropriar dos recursos financeiros que lhe eram dados, por amor ao seu Senhor, ele não sabia viver lá fora sem servir ao seu Senhor. Ele dizia o seguinte: olha, liberdade é bom, recurso financeiro é bom, mas para mim melhor é continuar servindo ao Senhor o resto da minha vida. Então o que ele fazia? Por vontade própria, ele abria mão da sua liberdade, ele abria mão dos seus recursos para servir ao seu Senhor por amor, não por obrigação, por amor. Então o apóstolo Paulo, ele procura passar para nós que sermos servos de Jesus é sermos este servo, que tem liberdade para fazer o que quiser, mas prefere abrir mão da sua liberdade para fazer o que Cristo quer. Amém, igreja? Porque, irmãos, nós temos que entender que nós somos salvos para servir. Você não foi salvo para curtir a vida, você não foi salvo para curtir a salvação, você foi salvo para servir quem te salvou, né? E aí nós falamos também que o Evangelho, ele muda o nosso conceito de grandeza. O Evangelho, ele faz uma conciliação entre o Velho e o Novo Testamento de forma perfeita, porque Jesus foi predito nas Escrituras pelos profetas. Aí nós falamos que existe uma conexão do Velho com o Novo Testamento. Falamos também que o Evangelho, ele representa, irmãos, ele representa o Filho de Deus, que a base do Evangelho é o Filho de Deus. Todo o Evangelho está alicerçado no nascimento, na obra, na morte e na ressurreição de Jesus. Enfim, e aí nós entramos aonde eu quero começar a discorrer com os irmãos nessa noite. Nós falamos sobre a fé do Evangelho. E aí nós vamos da primeira característica
da primeira característica do Evangelho de Cristo. E a primeira característica desse Evangelho, em relação à sua fé, é que esta fé é uma fé que trabalha no coração da igreja, trabalha no coração dos crentes, para que todos nós preservemos a essencialidade do Evangelho. A essencialidade do Evangelho, priorizando as questões do reino de Deus em relação às questões do reino da terra. E aí nós falamos, irmãos, sobre essa temática, que existem coisas que são essenciais e coisas que são importantes, né? E quando nós olhamos para Mateus 6,33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e o que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você olha todo o contexto desse texto, a partir do versículo 25 em diante, do que Jesus está falando? Comer, beber, vestir, coisas básicas da vida material. E aí nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, escrito assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que em Cristo serve a Deus nessas coisas, agradável é a Deus e aceito é pelos homens. Então aqui a gente faz uma conexão de um texto que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, com Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas são as coisas básicas da nossa vida material. Então, nós comentamos no ano passado que, quando olhamos para esses textos, o que nós podemos entender do que Jesus quer nos ensinar? E eu entendo que Jesus quer nos ensinar o seguinte: que entre as coisas básicas e fundamentais da nossa vida material e as questões do reino de Deus, as questões do reino de Deus devem ser tratadas prioritariamente na nossa vida. Amém, igreja? Ou seja, o reino de Deus vem antes do comer, vem antes do beber, vem antes do vestir. Então nós falamos sobre isso no domingo passado. E eu perguntei para a igreja: quando Jesus veio à terra, ele curou, fez milagres, fez o coxo andar, fez o cego ver, multiplicou pães e peixes, fez tudo isso. Mas essencialmente ele veio para isso. Essencialmente ele veio para quê? Salvar as nossas almas. A cura do cego, a cura do coxo, a multiplicação dos pães, dos peixes, tudo isso é importante. Mas a salvação da nossa alma é essencial. Amém, igreja? Essencial. Ou seja, o que Jesus estava ensinando para nós? Que em relação à essencialidade do Evangelho, a essencialidade do Evangelho está no espiritual e não no material. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Se eu deixar, eu vou ficar nesse tópico aqui um tempão, porque esse tópico ele ganhou meu coração, irmãos. Falar da essencialidade do Evangelho, eu falei sobre isso na igreja lá ontem, dentro da mensagem que eu preguei lá, que não era esse texto, mas eu coloquei esse tema, esse tópico dentro do texto. Irmãos, é como que Deus moveu, como as igrejas estão sedentas de entender a diferença entre o importante e o essencial. Porque o que acontece hoje, muitas igrejas estão pregando aí fora o importante, e por isso muitas pessoas estão buscando a Deus pensando no que é importante, mas por causa do importante, o essencial está ficando de lado. E aí o que acontece? As pessoas que estão servindo a Deus, ou estão vivendo o Evangelho de Cristo em torno do que é importante, elas não conseguem permanecer. Sabe aquela pessoa que ela fica um tempo na igreja, daqui a pouco ela vaza, daqui a pouco ela vai embora, daqui a pouco ela sai? Por quê? Porque ela está vivendo o Evangelho em torno do que é importante e não em torno do que é essencial. Porque o que é essencial é o que vai te manter aqui até o fim, irmão. Se você não aprender a servir a Deus pelo que é essencial, você não permanece, você não fica. Você vai chegar um momento em que o cristianismo vai entrar em crise com você, e você vai entrar em crise com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, o Evangelho de Jesus, ele não foi construído, concebido, pensado por Deus para estar baseado em coisas importantes, em coisas da terra, em coisas materiais, mas em coisas espirituais. Por isso Jesus diz: buscai primeiro
Essencial é o que vem primeiro. Essencial é o que é o fundamento. O importante, a gente consegue até viver algum tempo sem o que é importante, mas sem o que é essencial, você não vive dentro da sua relação com Deus. Então, e a gente tem que atentar para isso, porque o diabo, ele não quer roubar sua comida, sua bebida, sua roupa. Ele quer roubar o reino de Deus que está dentro de você, que é o seu padrão de justiça celestial, que é o seu padrão de amor celestial, que é o seu padrão de integridade celestial, que é o seu padrão, irmãos, de vida moral e espiritual baseada no reino dos céus. Porque se o inimigo roubar de você a justiça em Deus, o amor em Deus, a integridade em Deus, ele roubou a sua alma. Ele não precisa chegar para você e falar assim: me dá a sua alma. Ele não precisa mais fazer isso. Ele vai dizer para você: a sua alma já é minha. Você não percebeu, mas eu te roubei e você deixou de roubar. Irmãos, hoje eu vi uma matéria no grupo dos pastores, eles ficaram discutindo lá. Eu dei minha opinião e saí fora. Mas um educador cristão, e não é qualquer um, ele é presidente do CSC, Centro Social Cultural dos Estados Unidos, John G. Rush. Ele é um homem que escreveu inúmeros livros sobre política, cultura e religião. E eu procurei se ele era pastor, mas não é pastor, né? Ele é um cristão fervoroso, mas um estudioso, ele se coloca mais como um educador cristão. E ele falou que a igreja hoje vive a síndrome de Estocolmo. Quem aqui já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? Alguém sabe como surgiu a síndrome de Estocolmo? Vou contar. Irmão, a síndrome de Estocolmo surgiu em Estocolmo, né, na Suécia, no dia 8 de agosto de 1973. Um camarada resolveu assaltar um banco. E ele entrou e assaltou o banco e manteve ali preso dentro daquele banco ali os funcionários que estavam ali por 131 horas. E nesse período de 131 horas, ele desenvolveu um relacionamento com aquelas pessoas, de modo que aquelas pessoas passaram a se identificar com ele e passaram a estar, saíram da condição de estar contra ele e se colocaram ao lado do bandido. De modo que quando o bandido foi preso, as pessoas se levantaram contra a polícia porque acharam que ele era muito bondoso, se identificaram com os interesses dele, com os ideais dele, mesmo ele tendo dado um tiro na perna de uma pessoa. Ou seja, se identificaram com o bandido e se colocaram contra a polícia. Então, esse fenômeno, essa situação que aconteceu nesse banco, criou-se uma síndrome, uma maneira para descrever ou para diagnosticar pessoas que se apaixonam pelo agressor, por exemplo, né? A pessoa que é vítima de alguém e se apaixona por aquele que a vitimou. E ele colocou que dentro da igreja hoje, a igreja está vivendo dentro de um cativeiro cultural, onde as pessoas estão aprendendo através da cultura, através dos meios de comunicação, a interpretar o amor de uma maneira errada. Hoje, na cabeça de muita gente dentro da igreja, o amor, que na realidade é cumplicidade com o erro, cumplicidade com o pecado, muitos estão interpretando como respeito e tolerância, quando na realidade a pessoa está sendo cúmplice do erro, cúmplice do pecado, a pessoa está se tornando mais amigo do bandido do que amigo de Deus, dentro da igreja. Aí ele falou, isso acontece mais ainda na vida de pessoas que desenvolvem algum tipo de militância de classe, ou militância política, e começa a se associar a grupos que defendem coisas que a Bíblia condena, tipo, aborto é um direito como qualquer outro, droga, se for maconha, dentro de uma quantidade, tá legal, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tranquilo, né? Sabe essas ideologias que vão entrando na cabeça das pessoas? Aí o que acontece? A pessoa começa a conviver com aquilo, quando ela menos percebe, ela está dentro da igreja defendendo essas coisas, ela está dentro da igreja partidária dessas situações. E o que acontece? A cultura moderna, ela está se sobrepondo sobre a verdade bíblica eterna. O que é eterno está sendo descartado, e o que é moderno está sendo aceito.
Então hoje, ele colocou assim, que muitos pastores, porque isso está dentro de um grupo de pastores, está sendo discutido pelos pastores, muitos pastores estão errando, porque não têm coragem de confrontar o pecado das pessoas, porque tem medo de ferir as pessoas, porque hoje as pessoas estão muito feríveis, as pessoas estão muito cheias de dedos, né? Só que as pessoas não estão percebendo que a gente está ferindo a Deus, ferindo a palavra de Deus, ferindo a verdade de Deus, para demonstrarmos muitas vezes um amor que se torna uma cumplicidade com o erro. Nós estamos nos tornando cúmplices do erro do outro, porque não temos coragem de demonstrar amor em confronto com o erro do outro, em confronto com o pecado do outro. Então hoje nós precisamos reavaliar essas coisas. Então por que eu dei ao meu parecer isso aí? Porque os irmãos conhecem o meu posicionamento sobre isso. Eu já tenho pregado sobre isso na igreja constantemente, que quem ama, avisa. Homossexualidade é pecado. Eu amo a sua vida, mas é pecado. Droga não serve, né? Isso não é de Deus. Amo a sua vida, mas isso está errado. Então a gente tem que ter coragem de mostrar para as pessoas que a gente está preocupado com elas, mostrando para elas que o que elas estão adotando como algo aceitável para as suas vidas é pecado, é errado, é um caminho de morte. Lá na frente ela vai sofrer. E em Ezequiel 3,17 diz assim, é uma palavra de Deus para o Atalaia: Atalaia, eu te levantei para que você avise ao ímpio sobre o seu caminho mau. Se você avisar o ímpio sobre o seu caminho mau, e ele não se converter do seu caminho mau, ele morrerá no seu caminho mau. Mas se você não avisar o ímpio do seu caminho mau, e ele morrer no seu caminho mau, o sangue dele eu requererei da onde? Das suas mãos. Os atalaias de hoje somos nós, irmãos. Hoje nós temos a incumbência de falar para as pessoas o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus. O reino de Deus precisa ser defendido, irmãos. A gente tem que ter coragem de se colocar no lado da verdade. Porque hoje em dia o mundo está trabalhando para te acovardar. Se você fizer isso, você é preconceituoso. Se você fizer isso, você é uma pessoa retrógrada. Se você fizer isso, você não está, vamos dizer assim, você não é progressista. Só que hoje o sentido da palavra progressista não é mais evolução, não é no sentido de evoluir, mas é no sentido de estar alinhado com ideologias que defendem aquilo que a Bíblia condena. Então o progressista hoje, o termo progressista hoje, ele perdeu o seu sentido. Então hoje tem os progressistas. O que é progressista, né? Então essas coisas a gente precisa estudar, a gente precisa entender, porque senão a gente começa a entrar numa barca furada. Amém, irmãos? Irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Essas discussões, elas não estão surgindo à toa. Elas estão surgindo porque existe um problema dentro da igreja que envolve o mundo entrando, o mundo sendo mais influente do que a igreja influente no mundo, né? Então nós precisamos tomar cuidado com essas situações. Então falamos que quando o Senhor fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo para nós que quer que o reino de Deus cresça na terra. Amém, igreja? Quando você busca o reino de Deus cresce. E o reino de Deus cresce de duas maneiras: quantitativamente e qualitativamente. Ou seja, quantitativamente é numericamente. Quando você prega o Evangelho, alguém se converte a Cristo, aquela pessoa que estava no reino das trevas passa para o reino da luz. O reino de Deus cresceu. É uma alma a mais. É uma alma que saiu das trevas e agora está salva. Isso é quantitativo. Mas qualitativo, o que é? É quando nós encaramos, irmãos, temos coragem de encarar com seriedade o propósito de vivermos a vida do reino, o modelo de vida do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de vida, de excelência moral e de excelência espiritual e de propósitos espirituais. Então, quando nós entendemos que temos que viver com excelência, temos que viver o reino de Deus na terra, o que acontece? O reino de Deus cresce qualitativamente. Por quê? Porque o nível de vida melhora, os nossos relacionamentos melhoram, né? As brigas acabam. Amém, casados? Quem é casado aí? Se não acaba, diminui bastante, né? Acabar é sonho, né? Mas é aquela história, diminui bastante.
os palavrões vão embora, sim ou não, irmãos? Aquele lance da esposa jogar a panela na cabeça do marido, acaba, né? Enfim, irmãos, o reino de Deus, ele vai trazendo para você, para dentro de você, o reino de Deus. Porque Jesus, ele é a porta de entrada para o reino celestial, que é futuro, é uma realidade futura. Um dia nós vamos entrar no reino de Deus. Em que momento, pastor? Quando a gente morrer. Quem quer morrer? Ninguém, né? Mas um dia, quando você morrer, firme em Jesus Cristo, você tem esperança de entrar onde? No reino dos céus. Realidade futura. Mas o mesmo Jesus que te dá a condição de entrar no reino dos céus, ele é a porta de entrada do reino dos céus para a sua vida. Não é só você que entra no reino, o reino entra em você através de Jesus, e isso é uma realidade presente. O reino de Deus já está em você, a vida do reino já está em você, ou seja, a glória do reino de Deus está em você, porque o reino de Deus é um reino de glória. O poder do reino já está em você, porque o reino de Deus é um reino de poder. A vida do reino já está em você, porque o reino de Deus é um reino de vida. Então, quando a gente começa a viver esse reino, irmãos, tudo começa a mudar para melhor, na nossa casa, na nossa vida, na vida das pessoas que se relacionam conosco. Aí você vê uma pesquisa, você já viu uma pesquisa, a igreja evangélica está crescendo, 37% dos brasileiros hoje professam uma fé evangélica, porém o número de divórcios não diminuiu, número de assassinato, número de agressão física. Aí eu pergunto, que leitura você faz disso? Está crescendo quantitativamente, numericamente falando está crescendo, mas por que não está crescendo então os males sociais? Por que não está diminuindo? Eu falei errado. Por que não está diminuindo os males sociais? Porque tem crescimento quantitativo, mas não tem crescimento qualitativo. Ou seja, a falha é que está faltando o reino de Deus na vida do povo de Deus. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, que eu dei na igreja ontem lá. Falei, hoje você prega um não crente que não conhece a Deus. Você coloca aqui a sua direita e um crente à sua esquerda. Aí você olha para a vida do não crente, você vê mentira. Aí você olha para a vida do crente, você vê mentira também. Aí você olha para a vida do não crente, você vê adultério. Você olha para a vida do crente, adultério também. Você olha para a vida do não crente, você vê zombaria com as coisas de Deus, com a Bíblia, descrença na palavra. Aí você olha para a vida do crente, infelizmente você vê as mesmas coisas. Você olha para a vida do não crente, você vê o cara na cachaça. Aí você olha para a vida do crente, você vê cachaça também na vida do crente. Aí o que acontece, irmãos? As pessoas que olham falam, que diferença tem? A diferenciação de vida hoje entre o que serve e o que não serve a Deus, irmãos, ela está muito pequena ou ela está quase insignificante. Aí eu vou perguntar para a Isadora, se o camarada Isadora chegasse para você, eu sei que você gosta de emagrecer, falasse, olha, esse produto aqui foi feito com os medicamentos mais notáveis que a ciência conhece, e você vai tomar, durante 7 dias você vai perder 10 quilos. Eu tomo, o cara está te vendendo e fala, eu tomo. Só que você olha para ele, o cara pesa 150 quilos, os botões da camisa estão quase explodindo. Você vai tomar um medicamento desse? Ou seja, ele está te vendendo uma coisa que não está funcionando, que não funciona. Irmãos, é a mesma coisa no reino espiritual. Você falou, o evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho tira vício. Aí a pessoa olha para a tua vida, ela não vê isso, ele não acredita. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Então, irmãos, esse é o que eu falei para vocês, né? Eu acabei pregando a palavra do domingo passado. Então eu tenho que entrar no hoje. Irmãos, eu tenho que entrar no hoje. Me permita entrar no hoje. O Evangelho, a fé do Evangelho, a primeira característica é essa, ela preserva a essencialidade do Evangelho. E a segunda, ela gera em nós uma fé inabalável. Ela gera em nós uma fé inabalável, que não permite que a gente desanime quando a gente passa por lutas, tribulações, problemas,
ou que a gente se decepcione com Deus, porque estamos sofrendo, porque estamos passando por problemas, que a gente não jogue a culpa no ombro de Deus, porque estou sofrendo, porque estou chorando. Não, irmãos, porque durante muito tempo a igreja evangélica brasileira ela foi bombardeada com a teologia de um cristianismo triunfalista que diz que crente não sofre, que crente não passa por problema porque é crente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é mentira. Crente sofre, crente chora, crente passa por problema, crente passa por situação que ele nem sabe por que ele está passando. Crente passa por situações que aos seus olhos muitas vezes é injusto, mas ele passa. Irmãos, quem já ouviu falar de Fanny Crosby? Ela foi autora de mais de 8.000 hinos que fazem parte do cantor cristão. Essa mulher ela não nasceu vendo, ela nasceu com todos os órgãos, com todos os sentidos funcionando, mas por um erro médico, de um médico que colocou essência de mostarda nos olhos dela, ela ficou cega. Ficou cega para o resto da vida. Ah, pastor, uma mulher dessa com certeza desanimou da vida, tentou suicídio, se revoltou contra Deus. Não, irmãos, ela continuou servindo a Deus com fervor, e ela fez canções, e ela fez hinos de louvor ao Senhor, passando por uma cegueira, fruto de um erro, de uma injustiça que aconteceu com ela, mas ela marcou a história, cega, mas impactou a vida de milhões de pessoas. Casou com um pianista, né, que tocava, ela cantava, ele tocava, eles compunham, ou seja, ela conseguiu ter uma vida que trouxe prazer, satisfação para ela, para outras pessoas. O testemunho dela impactou, irmãos, nações, mas passando por uma cegueira, passando por uma situação de cegueira. Irmãos, William Carey é conhecido como pai de missões mundiais. Quem já ouviu falar de William Carey? Já, né, Mateus? Mateus já, seminarista. Esse camarada, ele saiu da Inglaterra para pregar o evangelho nas Índias, mas no caminho, irmãos, ele perdeu família, perdeu mulher, perdeu filho. Irmãos, foi terrível a vida, vamos dizer assim, o que ele perdeu por amor ao evangelho. Desanimou da vida, chutou o balde, desistiu? Não, ele continuou em frente. Por quê? Porque havia dentro dele uma fé inabalável, uma fé viva no Senhor. E aí eu faço aqui um parênteses para falar sobre felicidade. Como essa frase, eu quero ser feliz, ela tem sido muito valorizada nesse tempo, sim ou não, irmãos? Quem lembra daquele humorista chamado Paxtorzão, que se dizia crente e tal, e aí saiu da fé e começou a falar mal de Jesus, do evangelho, da igreja, porque Jesus não fez ele feliz? Quantos lembram disso? Pois é, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, eu quero trazer uma reflexão para você. O seu conceito de felicidade aqui, presta atenção, o seu conceito de felicidade aqui depende essencialmente do seu sentido de vida aqui, em relação a quem você serve prioritariamente na sua vida. Vou repetir, o seu conceito de felicidade aqui depende essencialmente do seu sentido de vida aqui, construído com base em quem você serve prioritariamente aqui. Se você diz, por exemplo, eu sou cristão, mas o que eu mais quero mesmo é ser feliz, você está vivendo um cristianismo falso, centrado em si mesmo, aonde a pessoa que você se importa unicamente em servir é você. Porque quando você está preocupado em servir a você mesmo, dizendo que é cristão, você está indo contra o propósito de ser cristão. Porque, irmãos, se nós servirmos prioritariamente a Cristo como cristãos, o propósito essencial da felicidade nossa não é sermos felizes, mas fazer Deus feliz. Amém? E se Deus estiver feliz com você, você será feliz, Ele vai te fazer feliz. Amém, irmãos? Vocês conseguem entender o que eu acabei de dizer aqui? Porque isso que eu disse aqui, ele é profundo.
Isso precisa entrar na sua alma, precisa entrar no seu espírito. Porque muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja porque estão vivendo um conceito falso sobre o que é ser feliz dentro de uma visão errada de cristianismo. E se você está tendo uma visão errada de cristianismo, você vai se frustrar. Daqui a pouco você está se levantando contra Deus, saindo da igreja, deixando a fé, mas a culpa não é de Deus. A culpa é do seu entendimento errado. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, ou porque lhe falta o entendimento. Quando a gente entende, tudo melhora. Quando a gente compreende, as coisas começam, as fichas começam a cair, e a gente começa a melhorar, e a gente começa a crescer, e a gente começa a expandir. A fé, irmãos, é algo que vai te manter em pé até o fim, e isso você tem que preservar. O nosso problema é que nós muitas vezes valorizamos o que a fé faz por fora da gente. Abrir mar, milagres, maravilhas, sobrenaturais. Mas, irmãos, a fé operosa, a fé viva, ela é grandiosa por aquilo que ela faz dentro de nós, nos fortalecendo, nos fundamentando, nos mantendo firmes quando a dificuldade vem e bate, quando a tribulação vem e bate, quando os problemas vêm e bate, mas a gente permanece em pé, a gente não desiste. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendia de sofrimento, sim ou não? Davi, coloque aí 2 Coríntios 11, de 24 a 27. 2 Coríntios 11, de 24 a 27. Olha só: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Isso quer dizer 200 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, tinha isso também, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Em frio, além das coisas anteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, o homem tem um currículo de sofrimento vasto ou não? Agora eu pergunto para você: ele estava triste? Não estava, irmãos, porque tinha uma fé viva dentro dele. Açoitado, mas feliz em Cristo. Apedrejado, mas feliz em Cristo. Passando por naufrágio, passando por salteadores, mas em pé em Cristo Jesus. É essa fé que Deus quer que esteja dentro de você. É essa fé que o Senhor quer que você carregue no seu coração. Lutas a gente vai passar, problemas a gente vai ter que enfrentar, tribulações muitas a gente vai passar, mas é ali que Deus vai mostrar o seu valor. Amém? É ali que Deus vai mostrar quem você é de verdade, porque é no meio da tribulação que Deus mostra quem nós somos, irmãos. Quem nós somos. Porque ser crente quando tudo está bem é fácil, sim ou não? Ser crente com a conta bancária cheia, com saúde, com tudo no lugar, é moleza. Até não crente vira crente. Mas é na tribulação, é na luta, é na dificuldade que Deus prova para te aprovar. Porque Deus não prova ninguém para reprovar, Deus prova para aprovar. Então nós precisamos entender isso. Jó, lá no capítulo 42, versículo 1, ele diz assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu pergunto para os irmãos: Jó sofreu? Perdeu bens, família, perdeu a saúde, mas lá no final ele diz: eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ao invés dele engrandecer Satanás por tudo aquilo que ele estava passando, por todas as dores, perdas que ele passou, ele resolveu engrandecer o Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque ele tinha o entendimento que, apesar de tudo que ele estava passando, toda a dor, todo o sofrimento, toda a perda, a vida dele não estava nas mãos do diabo, estava nas mãos de Deus.
Eu quero dizer para você, querido, a sua vida não está nas mãos do diabo, ela está nas mãos de Deus. Passo que você passar, é Deus que está te segurando. Passo que você passar, é Deus que está segurando a tua vida, é Deus que está te sustentando. E ele também tinha o entendimento de que se Deus queria exaltá-lo, fazendo ele passar por tudo aquilo, nada impediria que ele seria exaltado no final. Por quê? Porque nenhum de seus planos pode ser frustrado. Se Deus quer me exaltar, passando por esse estreito, passando por essa tribulação, no final vou ser exaltado. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu quero dizer isso para você nessa noite, querido. Talvez Deus está trabalhando uma exaltação na sua vida, passando pela dor, passando pelo sofrimento, passando pela dificuldade. E sabe o que você tem que fazer? Se alegrar e crer. Porque se Deus quer te exaltar, fazendo você passar pelo que você está passando, nada vai impedir você de ser exaltado no final. As suas dores serão lembranças, as suas dores serão marcas de uma vida que venceu com Deus pela fé. Porque Deus trabalha assim. Deus trabalha desse jeito, e nós precisamos crer, irmãos, nós precisamos manter acima de tudo a nossa fé. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Porque ele não perdeu a fé, ele viu a exaltação de Deus no final. Então é isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Perca o que tiver que perder, mas mantenha a sua fé, mantenha firme a sua fé, no final vai ter vitória. Amém? Irmãos, a fé do Evangelho é a fé que opera transformação, é a fé transformadora que opera superação e regeneração na vida de todos que a recebem. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, e agora está passando uma novela na Record, apóstolo Paulo, eu fiquei curioso para ver, até procurei acompanhar alguns capítulos, mas, irmãos, Paulo ele era um perseguidor dos cristãos, sim ou não? Ele perseguia, ele matava cristãos. Só que quando a fé no Evangelho de Cristo entrou no seu coração, ele se tornou um ex-perseguidor, para se tornar um perseguido. Se você parar para pensar, a igreja, em função da fé em Cristo, está cheia de ex. Sim ou não, irmãos? Ex-fofoqueiro, ex-briguento, ex-invejoso, né? Ex-murmurador, ex-adúltero, ex-drogado, ex-ladrão. Irmão, se a gente for ver dentro da igreja, está cheio de ex. Talvez você que está aqui é um ex alguma coisa, ex-amante de pornografia, ex alguma coisa, irmãos. Mas quando a fé ela entra dentro do nosso coração em Cristo Jesus, o que ela faz? Ela nos liberta, ela nos transforma, ela tira de dentro de nós a disposição para o erro e coloca à disposição do nosso coração para aquilo que é certo aos olhos de Deus. É como se pegasse uma tomada que estivesse plugada no pecado, desplugasse ela do pecado e plugasse em Deus. Amém? Você começa a vibrar na direção de Deus, e aquilo que não é de Deus você deixa para trás. Você deixa para trás. Então a fé ela faz com que você deixe o passado ruim para receber um futuro de bênção. Você deixa para trás um passado que te oprime para receber um presente de vitória. Irmãos, um testemunho que me marcou muito, de um pastor chamado Telmo Martinello. Telmo Martinello, ele é pastor da igreja Abba Church lá em Criciúma, Santa Catarina. Esse testemunho está no Instagram, está no YouTube. Ele conta que ele preparou na igreja lá os batismos. Ele estava assim, uma semana antes dos batismos, ele estava lá falando com a igreja sobre os batismos que estariam acontecendo no próximo sábado. E aí, quando ele terminou de falar sobre os batismos, chegou diante dele um rapaz e perguntou para ele assim: o que o senhor vê? Ele falou assim: eu vejo um rapaz bonito, um rapaz bem aparentado. Aí ele falou assim: o senhor está enganado, eu sou uma mulher, eu nasci mulher.
mas eu tomo hormônio masculino há 8 anos, porque eu me identifiquei como homem. Mas eu quero perguntar para o Senhor, o que me impede de ser batizado? E ele lembrou daquela passagem do Felipe e Eunuco, quando eles pararam ali diante da água, e ele disse: olha, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, nada te impede de ser batizado. E aí diz que ele disse: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele falou: então tá bom, dá o seu nome lá, e sábado que vem a gente se encontra aqui na fila do batismo. E aí diz que chegou o sábado, e aí estava a fila do batismo vindo. Ele olha lá na fila, está lá o rapaz vindo. E aí quando chegou a vez dele, diz que ele entrou na banheira batismal, e aí estava o pastor e a esposa, né? E aí o rapaz pediu para fazer uma oração. Ele falou: nunca aconteceu isso. Aí ele falou: pastor, eu posso orar? Aí ele falou: pode. Só que ele disse que inclinou o ouvido para ouvir a oração dele. E aí disse que o rapaz orou assim: Senhor Jesus, se o Senhor está me ouvindo, neste momento morre o homem e nasce a mulher que o Senhor criou. Porque a partir de agora a minha vida pertence ao Senhor. E aí diz que o pastor batizou aquela pessoa. Ela saiu dali, foi no banheiro, tirou a roupa de homem, colocou um vestido, um brinco, passou o batom, e no dia seguinte, lá no Instagram, ela colocou assim, colocou o nome da certidão, Marielle, e o versículo bíblico: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho que mata aquilo que está no pecado e faz nascer aquilo que Deus quer que nasça, como aquele que vai servi-lo, que vai glorificá-lo, que vai viver as suas verdades. Essa fé fez com que aquela moça, Marielle, enterrasse aquele passado e deixasse para trás todo o pecado que estava ali e renascesse uma nova pessoa. E eu quero dizer para você que aquele Jesus que faz o passado ficar lá atrás e te dá um presente glorioso pela fé, Ele está aqui nessa noite. E talvez hoje existam pessoas aqui que estão vivendo uma vida depressiva, uma vida de angústia, uma vida presa a situações que só Jesus pode resolver. Existem situações da nossa vida que remédio não vai resolver, psicólogo não vai resolver, médico não vai resolver, mas Jesus resolve. Jesus resolve. A fé em Cristo pode trazer sobre a tua vida um novo presente, diferente do passado que você está vivendo até agora. E eu não estou dizendo isso talvez para alguém que não seja crente, mas talvez para pessoas que estão dentro da igreja, que são crentes, mas está vivendo um passado de dor, está vivendo um passado de depressão, de tristeza, de angústia. Mas Deus está dizendo: pode mudar hoje. Pode mudar hoje. Amém? Eu quero entregar essa palavra ao seu coração esta noite. Quero que você fique de pé nesse momento. Peço que alguém venha tocar aqui para mim.